Saulo até que se achava uma pessoa boa. Na cabeça de Paulo, tudo que ele fazia era para agradar a Deus. Saulo, ele perseguia cristãos. Saulo matava, ele batia, ele perseguia. Tudo isso ele fazia com cristãos e achava que a forma que ele fazia estava certa, que ele estava agradando ao Senhor. Paulo tinha uma visão distorcida de cristãos. Ele achava que cristão só dava problema. Ele achava que cristão só trazia problemas. Olá, eu sou a Tia Lé e sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de histórias. Amém? Hoje, a Tia Lé vai estar falando de Saulo. Vamos falar um pouco da vida de Saulo. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz: não há justo, nenhum sequer. Então a palavra de Deus já diz que não há, Deus fala que não há nenhum justo aqui na terra, que todos são pecadores, todos nós pecamos e vivemos pela graça de Deus. Assim diz a palavra de Deus, que nós vivemos é pela graça. Aqui não tem ninguém bom, todos pecamos, todos somos pecadores. E Saulo, ele agia da seguinte forma: a diferença das pessoas o incomodava. E nós, crianças, nós não podemos achar que a diferença do outro rir, humilhar, né, uma pessoa porque ela é diferente, porque ela tem uma casa diferente, porque as roupas dela são diferentes, o sapato é diferente. Então nós não devemos humilhar as pessoas por elas serem diferentes. Isto é pecado, isso não é de Deus. E assim agia Saulo. Saulo agia desta forma com os cristãos, porque os cristãos eram diferentes. Saulo achava aquilo errado, então ele agia dessa forma, achando que estava certo, que era o certo e que aquilo estava agradando a Deus, mas na verdade não estava, crianças. Aquilo não é de Deus. E certo dia, Saulo, ele saiu para a cidade de Damasco. Ele estava indo para Damasco para atrás de cristãos. E no caminho ele já estava imaginando que tipo de maldade que ele ia fazer com os cristãos. Mas de repente, naquele momento, ali, a vida de Saulo mudou. Mas como assim, tia? Veio um clarão em volta, que envolvia em volta de Saulo, e Saulo caiu. Naquele momento, a vida de Saulo mudou completamente. E Saulo, quando foi se levantar, Saulo já estava cego. Saulo não enxergava mais. E Saulo só ouviu uma voz falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra de Deus, no que a tia está falando, por um acaso falou em algum momento que Saulo perseguia Jesus? Não. Fala que Paulo perseguia os cristãos. Aí, para vocês verem que aquele que persegue os cristãos está perseguindo a Deus, está perseguindo a Jesus. E Jesus se sentiu perseguido. Foi por isso que Jesus falou isso para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele naquele momento ele já não conseguia se levantar, ele estava cego. E Saulo precisou de ajuda para chegar até Damasco. E o companheiro que estava com ele, que o ajudou. Lá no capítulo 5, versos 8, versículo 8, diz: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então fala que nós somos pecadores e que Cristo, ele amou tanto esse povo que ele morreu por nós na cruz. Cristo mudou a vida de Saulo a partir daquele momento. A partir daquele momento, o amor de Deus alcançou Saulo. A graça alcançou Saulo. E Saulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo, naquele momento, ele se rendeu à graça, aos encantos de Jesus, e ele se entregou para Jesus. E ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Quero que pregue o evangelho no mundo todo. Quero que vá em todos os cantos, pregando e levando o meu nome, levando a palavra de Deus. E isso foi o que Jesus naquele momento pediu. Jesus naquele momento precisava de Saulo, e naquele momento foi o que Jesus pediu. Saulo, leve a palavra de Deus. A partir desse momento agora você é meu servo. Olha que bênção, como que graça, Paulo ter sido alcançado pela graça de Jesus. Isso é maravilhoso, né, crianças? Que assim seja conosco também, né? Que sejamos alcançados pela graça de Jesus, pela graça de Deus, amém? E Saulo fez isso que Jesus mandou. E Saulo saiu pregando o evangelho para todos os cantos. Onde tinha morte, crianças, que a tia fala, não é só a morte física, existe também a morte espiritual, né? E onde existia isso, o que Saulo fez? Saulo levava esperança para essas pessoas. Onde havia desespero por dor, doença, morte, fome, desespero por tudo, né? Pessoas que eram aleijadas, havia desespero. Paulo chegava e levava a paz de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, crianças. Onde tinha condenação. A condenação, crianças, elas vêm de várias formas. Temos a condenação por pecado que muitas vezes nós fizemos lá atrás, e aquilo nos acompanha. Temos condenação assim por tantas outras coisas. Somos condenados, a gente se sente condenado, mas nós não somos mais condenados. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue no Calvário, a partir daquele momento, Jesus sentiu o peso do pecado de todos nós nas suas costas, no seu ombro. A partir daquele momento, nossos pecados, eles já não eram mais condenados. Nós fomos libertos naquele momento dos nossos pecados. Então, muita gente se sente assim ainda. E Paulo saía onde havia condenação, ele levava o perdão. Ele falava do perdão de Jesus, do perdão de Deus. Ele explicava tudo para as pessoas e era uma cura interior, crianças. E assim a tia encerra mais uma vez, né? Mas vamos continuar falando o seguinte, continuar falando de Paulo. Ele era Saulo e ele passou a ser Paulo. Quando ele chegou na cidade de Damasco, com o seu amigo, o seu companheiro ajudou ele a chegar até a cidade de Damasco. Ele chegou na cidade de Damasco com a ajuda de seu companheiro, um companheiro dele o ajudou, né? A hora que eles chegaram nessa casa, crianças, o que eles fizeram? Eles foram orar. E eu tenho certeza que aquele momento ali que Saulo estava orando, Saulo estava naquele momento pedindo perdão por todos os seus pecados. E eu tenho certeza que Saulo orou e pediu ao Senhor também que tirasse dos olhos dele aquela escama, aquilo que ele estava cego, pedindo para ele para perdoar dos pecados, de tudo que ele fez, né? Perseguindo cristãos, né, crianças? Mas Jesus pediu que Ananias fosse até Paulo e pedisse para ele, orasse para ele, para aquela cegueira. Mas espera aí, Jesus não podia ele mesmo?
Na distância que ele tivesse, fazer lá o milagre, né, a oração. Jesus é poderoso, Deus é poderoso, ele podia. Mas está vendo, crianças, ele pediu que Ananias vá, ore pela cegueira para que a visão de Saulo volte. Viu a importância de orar pelo irmão? Isso aqui é um propósito. A importância da gente orar pelo irmão. Vocês estão vendo como que Deus quer que nós oremos pelo nosso irmão, como Deus quer que a gente ore pelo vizinho, pelo amigo, até mesmo a tia, mas até mesmo aquele amigo que brigou comigo lá na escola. Sim, aquele também, você deve orar por ele. Esse foi o propósito de Deus, que Jesus poderia ter feito um milagre da onde que ele está, mas ele falou, não, Ananias, vai lá e ore. Quer dizer, como é importante a oração do irmão, não é verdade, crianças? É aquele negócio, mas ele não gosta de mim, ele briga comigo. Crianças, Jesus não pede que você caminhe junto com aquelas pessoas que muitas vezes não dá certo, mas você não precisa trazer no coração o ódio, raiva, rancor e nem deixar de orar por eles. Você não precisa caminhar com eles sempre, mas você não precisa trazer dentro do coração ódio e nem deixar de orar por ele. Amém? Assim diz a palavra de Deus, crianças. E aquela cegueira espiritual, quando Ananias orou por Paulo e aquela cegueira espiritual dele saiu, aquela escama, é como se uma escama tivesse caído dos olhos dele. Naquele momento, ele já enxergava, a visão dele abriu e ele deixou aquela cegueira espiritual. A partir dali, crianças, ele voltou a enxergar. Tia, mas o que é cegueira espiritual? Cegueira espiritual quer dizer, crianças, eu escuto a palavra do Senhor, mas isso aqui não é assim, né? É como eu quero entender. Não é assim, criança. E muitas das vezes, nós também, na hora de ler a palavra de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Porque vocês sabiam que a Bíblia é o único livro que o autor está presente? Então, quando você for ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que ele abra a sua visão, assim como ele fez com Saulo. Espírito Santo, abra a minha visão. Espírito Santo, me dê visão, me dê conhecimento, me dê sabedoria. E que o Espírito Santo de Deus tira essa escama também, essa venda que está tampando os meus olhos e não deixa eu enxergar a verdade. Assim foi com Saulo. Amém? E por que não pode ser com a gente? Amém, crianças? Agora sim. Agora a tia encerra. Eu vou encerrar deixando mais uma vez uma reflexão para vocês, um pedacinho, uma coisinha bem pequenininha, para a gente gravar bem, que está em Romanos 10:9, que diz: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Então a tia encerra por aqui. Vocês fiquem com Deus. Tchau.